tratar um tema muito interessante, um tópico muito relevante a todos. Tratar cibersegurança como um serviço, como um risk assessment, não como um produto. Não estamos vendendo nenhuma tecnologia, não estamos fazendo nenhum milagre. Estamos trazendo informações relevantes a todos os senhores e senhoras para que possam compartilhar informações. Nossa ideia é compartilhar conhecimento com os senhores e senhoras para que a gente possa evoluir ainda mais no nosso cybersecurity. Então hoje, morando em Londres há 14 anos, trabalho com cibersegurança há 15 anos, tenho uma vasta experiência, não vou falar muito sobre mim. Primeiramente, eu tenho que agradecer toda a minha equipe, todos que estão envolvidos, todos os colaboradores, todos os palestrantes. Fazer um evento e organizar com todos, sem a ajuda deles, isso não seria possível. Tá? Então, todos os colaboradores que participaram do cybersecurity têm uma parcela para o sucesso desse evento. Tá? Esse evento é um evento independente, não trazemos brand, não vendemos palestras associadas a produtos. A gente gostaria que o cybersecurity fosse entendido como uma essência, uma ciência, né? E muito mais uma palavra de processos e riscos. Né? Então é muito interessante a gente visar isso. Né? Então, mas vamos ao que nos trouxe aqui nessa manhã de sexta-feira, fria, mais ou menos, o motivo de cybersecurity. Esse assunto merece cada vez mais atenção. O que antes ficavam confinados aos consultores técnicos, hoje está no centro do palco das comunicações, atingindo fortemente o cotidiano dos profissionais. Basta lembrarmos do caso recente do ransomware, WannaCry, Petya, que em muitos casos obrigou empresas e departamentos do governo a suspenderem suas atividades, até que o problema fosse controlado. Isso é só uma evidência, de forma mais didática, o que nós, especialistas da área, sabemos há tempos. Investir em cybersec é importantíssimo para a proteção dos negócios. A missão de um profissional de cybersec é defender o negócio, criar barreiras que possam proteger a empresa ou a companhia e os seus recursos corporativos é importantíssimo. Nós que lidamos com cybersecurity diariamente, sabemos o quão desafiador esse setor é. É preciso muito treinamento, emulação de ataques e defesas, se manter atualizado sobre as mais recentes brechas de segurança, testá-las e manter apto ao conhecimento. Mas também se preparar para lidar com o inesperado, com algo novo, algo ainda não testado ou não explorado. A cada dia, uma nova brecha de segurança, ou milhares de brechas, podem ser um modo de explorar falhas de segurança. São divulgados ou não necessariamente. É preciso continuar a se preparar para lidar com crises. Não investir em cybersec é como não se preocupar em trancar o carro. Né? Uma hora pode causar problemas sérios que impactam não só a rotina do proprietário do carro, mas a sua família e todos os dependentes daquele momento. Então, cybersecurity também é cyber education. Né? O que eu gostaria de frisar nesse primeiro dia de Cybersecurity Summit é que não é necessário ser um grande especialista técnico para compreender os desafios e as soluções possíveis do cybersec. O que é preciso é estar a par do setor como um todo para poder conversar com os especialistas do seu time de cybersec. Por isso, o melhor sistema de defesa de qualquer empresa é o profissional de cibersegurança. Só ele pode auxiliar a empresa a entender melhor quais ferramentas, soluções poderiam ser usadas. Então, para a abertura desse evento, hoje, um convidado muito especial, o general Paulo Sérgio Mélio de Carvalho. Gostaria de convidar ele ao palco para que ele possa começar a abertura desse evento, né? E ele possa passar um pouco da experiência. Né? Ele liderou o Cyber City do Exército Brasileiro e eu acho que ele tem um grande conhecimento para ser aderido a todos. Então, por favor, palmas para o general e eu passo a palavra a ele. Senhoras e senhores, é uma satisfação estar nesse evento, numa sexta-feira, e graças a Deus começou a esquentar, tá? Para falar um pouco sobre segurança cibernética. Nós agradecemos o convite da
forçar a Ministério, para mais uma vez tentar colocar nos corações e mentes alguma coisa do que foi o nosso trabalho durante o tempo que tivemos na ativa no Exército Brasileiro. Então eu vou procurar abordar a atividade cibernética no cenário nacional e seus desafios, tirando um pouco da roupagem que eu falava quando estava na ativa. Então, o mundo vive em torno da informação. Hoje e antes, a informação é o bem mais precioso que nós temos. E nós não podemos deixar de ter isso em mente. Tá? Falo nas finanças, falo no dinheiro e tudo, mas o que nós precisamos é da informação. A informação está desde um corte de cabelo, quando alguém teve a criatividade para falar, como falando de pessoas, de deixar transparente para a pessoa não perder o tempo. O que os senhores viram aqui, opa! Se vocês viram aqui circulou aí no WhatsApp, alguém fazendo a visita para a vovó, ninguém falava para a vovó, só estavam conversando. Hoje, em toda a mesa que nós vamos de TI, de hacker, nós vemos o famoso cubo mágico, e hoje a informação não tem espaço. A informação hoje é fluida, plural e instantânea. E eu busquei na internet essa figura. Retrata bem. Nós, hoje, o celular faz parte do corpo humano. Né? Então, eu, durante a ativa, eu tive que tomar uma medida que, graças a Deus, perdura ainda no comando de defesa cibernética. O celular é proibido de entrar no comando de defesa cibernética. Estou vendo algumas caras conhecidas aqui, eles estão rindo. Né? A minha mãe, lá em Teresina, no Piauí, foi muito lembrada quando eu dei essa ordem. Mas hoje eu fico feliz que a ordem perdura. Tá? Então, hoje o celular, o smartphone, faz parte do corpo do ser humano. Né? Esse é o espaço cibernético. As Forças Armadas brasileiras hoje entendem que não se combate mais no terreno. Existe um espaço que não tem mais fronteiras. Existe um espaço onde os combatentes não usam uniformes. Eles são anônimos. Existe um espaço onde perdura uma incerteza da segurança. Nada é seguro, porque depende principalmente do principal talento que não está nos aplicativos, não está no software, não está nos equipamentos. Está na cabeça de cada um. E nós, brasileiros, somos nada contra os estrangeiros. Temos que usar muitas criatividades para vencer das adversidades do nosso dia a dia. Hoje, todos já tiveram uma surpresa quando foram abastecer seus carros, não é isso? Mais 41 centavos o preço da gasolina. Então, nós temos que usar a criatividade. E um detalhe importante, as facilidades do sistema de informação estão disponíveis, tanto para os defensores como para os atacantes. Quais são as ameaças? Então, durante os grandes eventos, quando praticamente eu estava como o Ricardo, que não dorme, o Ricardo, sócio da Gemini e da Xmart, eu não dormia. Mas eu não dormia fazendo pensamento positivo para vencer as ameaças, que essas ameaças eram atores governamentais e não governamentais, que podem ser pessoas, indivíduos, empresas e grupos. Né? As ameaças têm sempre uma motivação e uma elevada capacidade técnica. Eles são motivados. O meu telefone ficava 24 horas no ar, porque eu sabia que ia sempre tocar por volta de 1h da manhã, meia-noite e por aí vai. Eles são motivados a trabalhar principalmente nesse horário. Né? E buscando exploração de vulnerabilidades. Sempre existe uma vulnerabilidade. Eu falo com toda segurança. E nós entendemos que elas visam executar ações para acessar, extrair, danificar ou destruir dados ou informações sensíveis. Eu grifei ali, em trânsito
ou é armazenado em sistemas de informação. Então, às vezes, nós esquecemos dessa palavrinha em trânsito. Nós esquecemos de prover a segurança dos dados, não só onde estão dentro do sistema de informação, mas principalmente quando eles estão circulando. Esse é o cenário cibernético onde nós trabalhamos no Brasil hoje, onde nós temos o crime, onde nós temos o terrorismo, onde existe a espionagem e existe os nossos amigos do dia a dia e da noite, os hackers. Eu coloco sempre essa lâmina para lembrar que nós fazemos face a esse cenário onde existe crime, onde existe espionagem, terrorismo, os hackers. Nós precisamos de vocês. Não precisa do pessoal do nível estratégico. Nós precisamos do pessoal que opera no nível tático e no nível operacional. Numa atuação colaborativa muito grande. Então, nós só vamos vencer os desafios se nós tivermos um canal técnico atuante. Tá? Os dirigentes só precisam entrar quando os especialistas cibernéticos não resolvem. E aí, hoje as Forças Armadas entendem que, graças ao incremento dos meios de TI e comunicações, não se combate apenas com fuzis, mas se combate com computadores e com todos os meios de TIC. E os princípios de guerras que nós usamos tantos, objetiva, ofensiva, unidade de comando, manobra, simplicidade, objetividade, estão nos meios cibernéticos. Aí, bem à esquerda, estão os botnets, que nós podemos dizer que é como nós, hoje, os militares usam para usar o princípio da massa. Quais são as dimensões do campo de batalha? Tradicionalmente, são as dimensões terrestres, marítima, aérea. E chegou a espacial, e hoje nós entendemos que a cibernética é a quinta dimensão do campo de batalha. Qual é a diferença da cibernética para as outras? Porque ela perpassa todas as outras dimensões. Então, quando o Exército Brasileiro recebeu a missão de coordenar no Ministério da Defesa a atividade cibernética, o setor estratégico cibernético, foi um grande desafio. Um grande desafio para, principalmente, sensibilizar as outras forças da importância da cibernética. E aconteceram alguns incidentes que nos ajudaram a vencer os desafios e a receber alguns recursos e, principalmente, investir na capacitação de recursos humanos. Porque nós entendemos que a cibernética é a quinta dimensão do campo de batalha. Não existe uma definição do status do oponente. Durante os grandes eventos, os supervisores de segurança cibernética não sabiam o status do oponente. Se ele estava no ataque, na defensiva e por aí vai. O combate é assimétrico, quer dizer que não existe o terreno definido, a zona de combate definida. Sempre vai existir um emprego como economia de meios. E o paradigma que está embaixo. Contratação de capacidade cibernética. Alguns que estão sentados aqui trabalharam nos grandes eventos. E viram que durante a Copa do Mundo, de uma unidade do Exército, tinha cerca de 20 pessoas civis trabalhando conosco lá. Então, não há outra forma. Nós não temos capacidade para, só com os militares, fazer a defesa cibernética. Existe uma ampla utilização das redes sociais. Eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram. O único que eu tenho é o WhatsApp. Porque nós sabemos que são muito utilizados os artifícios das redes sociais. O ativismo pela internet, e como eu já falei, hoje a informação é fluida, não tem limite, plural não tem dono, e é instantânea. Em qualquer lugar. Ontem
do Brasil e do mundo, e nós sabíamos o que aconteceu com o assessor do presidente Lula quando faleceu. VaptVupt, né? A informação, para nós, tem uma palavrinha mágica, tem que ser oportuna, tem que chegar na hora certa, e tem que ser, principalmente, confiável e relevante. Eu gosto sempre de definir o que é segurança cibernética, porque o nosso trabalho na defesa cibernética é bastante reduzido quando nós temos uma segurança cibernética efetiva, eficiente e eficaz. Então, o mote da segurança cibernética é praticamente garantir a existência e a continuidade da sociedade da informação de uma nação, garantindo e protegendo no espaço cibernético seus ativos de informação, garantindo a proteção, a exploração dos meios dos ativos de informação da administração pública federal. É isso que nós entendemos segurança cibernética, principalmente vocacionado para a parte das infraestruturas críticas, que é um assunto muito importante que as Forças Armadas têm dedicado bastante atenção. Durante os grandes eventos, hoje eu posso falar, as infraestruturas críticas estavam quase todas mapeadas. Então, para fazer a segurança cibernética, as Forças Armadas, que tinham o mandato da Presidente da República de cuidar da segurança cibernética, começaram a trabalhar um ano antes, fazendo as visitas técnicas de orientação, para fazer uma gestão de risco e conformidade, para minimizar as atividades de defesa cibernética, que são essas. Então, nós entendemos que a defesa cibernética são ações defensivas, exploratórias e ofensivas, dentro do planejamento nacional de nível estratégico, coordenado pelo Ministério da Defesa, mas não é obrigação só do Ministério da Defesa. Então, todos esses conceitos estão na doutrina militar de defesa cibernética, estão também na estratégia da Administração Pública Federal de Segurança da Informação e Comunicações Cibernéticas do GSI, e é um documento ostensivo, justamente para a sociedade brasileira saber o que é segurança e defesa cibernética. Observe que ações defensivas visam proteger o sistema de informação de interesse da defesa nacional, as ações exploratórias, está mais ali no meio, obter dados para a produção de conhecimento de inteligência, e as ações ofensivas, comprometer os sistemas de informação do oponente. Então, o comandante de defesa cibernética do Ministério da Defesa tem que trabalhar com essas três ações na sua mente, principalmente usando as ações defensivas e as ações exploratórias para reduzir ao mínimo as ações ofensivas. Como nós entendemos que é a atividade cibernética no cenário brasileiro? Tá? Então, primeiro, como eu já comentei, as atividades de defesa cibernética dependem da qualidade das ações de segurança cibernética. É isso que nós procuramos enfatizar durante a metodologia dos grandes eventos, que se existe uma segurança cibernética efetiva, o trabalho de defesa cibernética será muito reduzido. Então, eu não assisti um jogo da Copa do Mundo. Eu ficava junto com alguns que estão aqui sentados, na minha salinha, apenas para servir de orientação, dando um apoio moral àquele trabalho. Porque muitas vezes eu tinha que pegar o telefone e falar com alguém. O espaço cibernético é inusitado. Qualquer sistema de informação possui zonas não defendidas. Lógico que eu tive que usar o princípio de economia de meios. Nós íamos em vários órgãos públicos justamente para fazer a defesa dos ativos de informação mais críticos. Aqueles que não eram tão importantes, a gente delegava uma defesa mais suave. As ameaças sempre estarão na ofensiva, não tenho dúvida disso.
A única vez que eu parti para a ofensiva numa determinada ação, eu fiquei 2 meses sem dormir. Estou exagerando um pouco, né? Porque nós sofremos ataques maciços durante 2 meses. E graças a Deus e à competência dos especialistas, nós conseguimos vencê-los. Por quê? Porque eu tinha um time técnico e também fruto do trabalho de inteligência. Então não adianta ter somente uma equipe de especialistas se você não faz uma inteligência cibernética eficaz. E qualquer infraestrutura crítica deve possuir uma defesa cibernética eficaz, eficiente e efetiva. Então nós buscamos fazer isso. Hoje as Forças Armadas têm um laboratório que serve de embrião para fazer a defesa cibernética das infraestruturas críticas, que funciona no Parque Tecnológico de Itaipei. Hoje o Exército Brasileiro tem um oficial de ligação lá e tem algumas iniciativas onde nós procuramos trabalhar com as empresas e com os órgãos governamentais. O espaço cibernético, mesmo empregado pelas ameaças, sustenta e dinamiza a interdependência global. Na atualidade, impõe uma agenda política internacional com grande amplitude. Não tem outra forma de combater. Eu costumava falar que esses eventos que hoje está sendo realizado aqui é mais importante do que eu colocar o pessoal assistindo aula, tá? Porque aqui se faz uma network, aqui se busca algumas soluções e onde não são ensinadas nos bancos escolares. E principalmente porque os hackers, qualquer um que sejam, não gostam de ter aula. Né? Eles gostam de colocar a mão na massa e trabalhar. Os Estados têm dificuldade em controlar o fluxo de informação de natureza transnacional, isso é evidente. Então, cada vez mais se busca os memorandos de entendimento entre os Estados e eu perdi a quantidade de gente que eu recebi de outros países durante os grandes eventos. E, por fim, não existe sistema computacional totalmente seguro. Essa é uma figurinha que é importante ficar na cabeça das pessoas, porque nós tentamos quebrar esse paradigma. Então, quando eu estava na ativa, o general não ficava sentado na sua sala. Eu buscava viajar para justamente fazer os contatos entre os órgãos do governo, da academia, indústria e sociedade. Porque não tem outra forma de se combater no espaço cibernético. Tem que buscar a academia, porque são eles que são os pesquisadores, os cientistas-chefes, que buscam as soluções que nós, militares, precisamos. E a indústria tem que desenvolver. E precisa cada vez mais sensibilizar a sociedade. Essas são as medidas preventivas que vocês aí veem no dia a dia, né? Principalmente para fazer face aos ataques em grande escala. Então eu ouvi meus consultores, ouvi meus especialistas e escrevi essas medidas preventivas que, para minha alegria, fruto de outras palestras que já fiz por outros locais, está batendo com o que os especialistas estão falando. Eu apenas acrescentei o último ali: capacitar e aperfeiçoar os talentos. Não tem outra forma de combater. A principal ferramenta para fazer face a qualquer ameaça está nas pessoas. Não adianta estar com software, com aplicativo, no estado da arte. Quem vai dar a solução final é a pessoa. Pode ser, como alguém falou para mim, um lance de sorte, que esse jovem que está aí em inglês conseguiu fazer em relação ao Anacraio, mas precisa ter também o conhecimento, o talento. E aí, fruto do que nós falamos, nós entendemos que vivemos hoje esses desafios. Incrementar projetos conduzidos pelos institutos de pesquisa
buscando parcerias entre o governo, empresas e universidades. É isso que nós estamos procurando fazer agora, trabalhando na rede acadêmica de São Paulo, que cuida da internet entre as universidades do Estado de São Paulo. Buscar estabelecer parcerias, buscar iniciativas que não envolvam somente o governo, envolvam a sociedade e as empresas. Aperfeiçoar a pesquisa científica com foco em soluções tecnológicas e inovadoras. Para isso, nós temos que ir no cliente. Para isso, a universidade e a empresa têm que buscar o combate de encontro com aquele que precisa da ferramenta. Realizar ações que contemplem a multidisciplinaridade e a dualidade das aplicações. Então, não existe uma ferramenta que seja só usada pelas Forças Armadas. Qual foi o trabalho que as Forças Armadas fizeram durante os grandes eventos? Foi justamente difundir aquelas ferramentas que nós estávamos utilizando para o meio civil. Então, as Forças Armadas funcionaram em relação à cibernética nos grandes eventos como uma unidade certificadora. E lembrando que a atividade de segurança cibernética deve caminhar junto com a inovação tecnológica. Eu sou um grande garimpador, então essa aí eu tirei de uma conversa com alguém que está por aqui. Tá? Não adianta desenvolver o software se vai fazer isso de forma isolada, sem se preocupar com a segurança. Era isso que eu tinha a falar. Estou aí à disposição no evento. Estão meus contatos. Estou trabalhando agora na rede acadêmica de São Paulo e estou à disposição para, durante os intervalos, esclarecer e conversar. Muito obrigado. Bom, muito obrigado pelas palavras, no general, muito grato por participar do nosso evento. Gostaria de dividir uma estratégia de cibersegurança com vocês. Gostaria de convidar o CISO, Chief Information and Security Officer, executivo responsável pela empresa, né? Ele vai discutir uma estratégia muito interessante, provando uma segurança bem eficaz no cenário de cybersecurity. Então, eu gostaria de convidar ao palco José Fontanelli, por favor. Gostaria de, acho que todo mundo quer saber um pouco das estratégias usadas e as medidas de risco. Então, por favor, enviante o palco. Obrigado. Bom dia. Gostaria de agradecer o convite da Force CyberSec por vir aqui hoje, participar desse evento tão importante para nós no Brasil, para todos nós que nos preocupamos com a segurança cibernética a nível nacional e nas nossas organizações. Eu sou, como apresentado pelo Rafael, o CISO da Secure Code Spaces. Nós somos uma empresa, só para ter uma ideia, antes de começar, quantos aqui presentes não atuam, não trabalham diretamente com segurança cibernética? Ok. Nós somos uma empresa de hosting, de armazenamento de código com segurança e proporcionamos também um ambiente de trabalho colaborativo, de desenvolvimento seguro desses códigos. Nós temos 3 data centers, um nos Estados Unidos, 2 em outras localidades que não divulgamos onde estão por medidas de segurança. Temos o Disaster Recovery Plan testado, aprovado, o que nos permite, se necessário, um plano de recuperação com segurança das nossas informações para os nossos clientes. Oferecemos como serviço para os clientes que queiram backups com frequência de 1 em 1, 2, até 12 em 12 horas. E, naturalmente,
adotamos uma segurança da informação, uma segurança cibernética rigorosa, que é o foco hoje da nossa apresentação aqui. É claro que vocês verão informações valiosas e nós faremos aqui uma divulgação parcial. Não temos, por medida de segurança, não é recomendável que tudo o que nós fazemos seja divulgado, e nós contamos com a colaboração de vocês em usarem essas informações da melhor forma para também melhorarem a segurança cibernética nas suas organizações. Antes de começar, para quem não conhece a ISACA, eu sou também diretor do capítulo da ISACA no Rio de Janeiro. A ISACA é originalmente a Information Systems Audit and Control Association. Atualmente ela se reconhece apenas como ISACA, é uma associação de profissionais sem fins lucrativos, presente em aproximadamente 190 países, com aproximadamente 140 mil membros, proprietária do COBIT, que hoje é o framework líder mundial em governança corporativa de TI, criou recentemente uma vertical específica de cybersecurity, divulgação de conhecimento, treinamento, certificações, e possui profissionais, não somente de TI, CEOs, CFOs, que atuam, que têm o foco no interesse na governança, gestão de risco, compliance, auditoria de TI, de segurança da informação, de cybersecurity. E possuímos, a ISACA, as tradicionais certificações C, como são conhecidas no mercado. A CIGAIT, de governança corporativa de TI, a CISM, de gerenciamento de segurança da informação, a CISA, de auditoria de sistemas, e a CRISC, de controles e riscos em sistemas. Então, começando, para aqueles que não atuam diretamente com cybersecurity e possam ter alguma dúvida, algum questionamento, se o que vem a ser a segurança cibernética, sempre se falou em segurança da informação, e de uns tempos para cá, cada vez mais se fala em segurança cibernética. Então, a segurança da informação trata da informação em qualquer formato, seja informação digital, em papel, comunicação verbal, visual, inclusive propriedade intelectual. Seguindo a definição conceitual de um dos guias de cybersecurity da própria ISACA, a segurança cibernética ela é um subset, um subconjunto da segurança da informação, que tem como foco a segurança dos ativos digitais. Confidencialidade, integridade e disponibilidade, que é o tripé fundamental da segurança da informação, mas também autenticidade e não repúdio das informações, dos dados, dos sistemas, pessoas, processos e tecnologias. Tem o foco no tratamento das ameaças e dos riscos cibernéticos, dos ataques sofisticados, intencionais, direcionados às informações das organizações, como bem colocou o general anteriormente, informações que são processadas, armazenadas e transmitidas por sistemas de informação cada vez mais e o tempo todo interconectados em rede. Redes privadas, públicas, com maior ou menor ou sem qualquer segurança. Para quem não conhece, é sempre importante considerar que nós, profissionais corretos, usuários normais da internet, acessamos apenas o que nós chamamos de superfície da internet. Os nossos navegadores não conseguem acessar toda a informação que existe na internet. Existe o que chamamos de uma internet profunda,
uma internet negra, que só navegadores especiais, que inclusive são proibidos em diversos países, conseguem acessar essa camada, o underground da internet, onde nós temos todas as formas de crimes, atividades ilícitas, tráfico, pedofilia, terrorismo e etc. Daí, um exemplo, por coincidência, há 2 semanas atrás, foram identificados nas 2 plataformas de Cybercrime as a Service. É um big business, o cybercrime. Muita gente vive disso. Não é necessário ser um hacker, não é necessário entender de TI, de cybersecurity, para realizar uma atividade maliciosa. We can buy as a service. Podemos comprar ransomware, phishing, ataque de negação de serviço, roubo de senha, as a service. E, no Brasil, o nosso cenário demonstra a importância da segurança cibernética nas organizações. As violações no Brasil, violações de dados, já ultrapassam, em média, 4 milhões de reais. Somos o país mais afetado no mundo pelo cybercrime as a service. Somos o país com mais servidores disponíveis para os golpistas na internet. O roubo de dados cresceu aproximadamente 2.100% em 2015 no Brasil. Somos o 2º colocado no ranking global de fraudes com cartão de crédito. Somos o 4º país em ataques de negação de serviço e através de dispositivos IoT. Para quem não é da área, o ataque de negação de serviço, de forma assim, bem simples, é um ataque que sobrecarrega o alvo, sobrecarrega o equipamento, o computador, a rede, de forma que esse equipamento ele não consegue desempenhar as suas funções porque fica sobrecarregado e ele para de funcionar, a grosso modo. E, após aí os acontecimentos recentes, WannaCry, Petya, etc., somos já o 6º país mais vulnerável para ataques de sequestro dos ransomware, sequestro de informação das empresas. Somos também o país já onde a maior quantidade de ataques a roteadores domésticos acontece. Praticamente 90% dos ataques que vêm acontecendo contra roteadores domésticos ocorrem no Brasil. Quando a gente fala de roteador doméstico, pode-se entender roteador não corporativo. O que eu quero dizer? Além daqueles roteadores que temos em casa, normalmente pequenos estabelecimentos, locais públicos, cafeterias, são roteadores que podemos entender como domésticos e são alvos de ataque, 90% praticamente no Brasil. Recentemente foi divulgado no Valor Econômico que praticamente metade das nossas empresas já foram vítimas de algum ataque de ransomware. No cenário de infraestrutura crítica, também temos um aumento significativo, como vocês podem ver, isso é um relatório que está disponível na internet, de 2013 a 2015, um crescimento exponencial de incidentes de segurança nas nossas redes de automação, nas redes de infraestrutura crítica. E um crescimento também exponencial da quantidade de equipamentos comprometidos nas nossas redes de automação. Comprometidos principalmente por diversas formas de malware, o malicious software, né? É o vírus, são os códigos maliciosos que são utilizados para desempenhar os ataques e comprometer os alvos. Então,
Diante de todo esse cenário, que nós utilizamos a realidade do Brasil, considerando que estamos aqui no evento no Brasil, a Secure Code Spaces, ela adota toda uma estratégia de segurança para garantir a segurança cibernética adequada ao seu negócio, adequada aos seus clientes. Primeiro, nós adotamos um programa de segurança cibernética de forma contínua, avaliado anualmente, sempre buscando identificar, definir e implementar as melhorias necessárias. Adotamos uma série de controles administrativos, físicos e, naturalmente, tecnológicos, de forma a que a gente consiga, primeiramente, defender as nossas joias da coroa, defender os nossos ativos digitais, os nossos sistemas de missão crítica. Temos como prioridade evitar que qualquer incidente, que qualquer ataque cibernético aconteça, deter, prevenir. Porém, sabemos que é possível acontecer. E se assim for, precisamos também ter uma alta capacidade de detecção do incidente, de um ataque, conter as consequências, rapidamente isolar esse ataque, responder devidamente e recuperar as nossas condições normais de operação do nosso business para os nossos clientes. Utilizamos também, extremamente importante, a estratégia de defesa em camadas, como vamos ver a seguir. Entendemos que a segurança cibernética ela não se restringe, não se resume apenas à tecnologia. Muito, principalmente aqui no Brasil ainda, se ouve falar, existe uma cultura que relaciona a segurança cibernética como sendo uma questão, um problema de TI. Nós entendemos que a segurança cibernética ela é muito mais do que isso. Ela absolutamente envolve toda a área de tecnologia da informação e não somente infraestrutura, mas envolve toda a empresa, todas as áreas de negócio. Envolve todo o ecossistema onde a empresa realiza as suas operações. Envolve os fornecedores, envolve a cadeia de suprimento, envolve os 3 pilares da organização: pessoas, processos e tecnologia. Temos um caso significativo que foi o ataque sofrido pela rede de varejo Target, significativo em 2 sentidos. Primeiro, foi um ataque realizado através de um fornecedor da rede Target. Segundo, até as últimas informações que eu pude acompanhar, a Target já tinha tido um prejuízo, um gasto financeiro na ordem de 300 milhões de dólares decorrentes das ações que a Target precisou tomar para endereçar as consequências do ataque cibernético que ela sofreu, através de um dos seus fornecedores, impacto, além de reputação legal, etc., 300 milhões de dólares. Assim sendo, em cada um desses pilares, pessoas, processos e tecnologia, existe uma série de elementos, de variáveis, de fatores que precisam ser tratados para que o risco cibernético, que é inerente à atuação das empresas no cyberspace, que é inerente à economia digital, para que esse risco ele seja devidamente conhecido, gerenciado, mitigado, mantido nos níveis de apetite de risco dentro dos padrões de risco de cada organização. E assim, nós trabalhamos para garantir a segurança cibernética na Secure Code Space. Usamos também como componente importante da nossa estratégia a adoção de frameworks, de melhores práticas, de referências em segurança cibernética. Existem várias importantes e nós utilizamos, por exemplo, o COBE 5,
que já possui um guia específico para segurança da informação, traz todo um mapa de processos que nós exploramos, adotamos com maior rigor e intensidade, naturalmente. Os processos relacionados a gerenciamento de riscos, gerenciamento de segurança da informação. Utilizamos também o ITIL, da mesma forma, com foco nos processos voltados a gerenciamento de risco e segurança da informação. Utilizamos o NIST, Cyber Security Framework. Esse framework ele foi desenvolvido a pedido do Barack Obama, que pediu ao NIST, que é o National Institute of Standards and Technology, dos Estados Unidos, pediu que, em parceria com o NIST, em parceria com as empresas, com o mercado, com a academia e com a ISACA, desenvolvesse um framework que fosse adotado pela indústria, pelas empresas que atuam com infraestrutura crítica, justamente com o objetivo de elevar o nível de segurança cibernética nas empresas de infraestrutura crítica. Ele contém 5 funções principais: Identify, Protect, Detect, Respond and Recover, e detalha cada uma dessas funções, as principais atividades, processos. Tem um alinhamento muito grande com o COBIT-5. Adotamos também os 20 Critical Security Controls do Science Institute, que é um instituto reconhecido de segurança na área de sistemas e rede. Apenas para que vocês tenham uma ideia de algumas referências que vocês, se já não usam, também podem adotar nas suas empresas, buscando melhorar o nível de segurança cibernética. Mas aprendemos com um dos nossos mestres, o mestre Yoda, que segurança 100% não existe. Temos como alvo nosso objetivo incansável, ininterrupto, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, é promover, garantir a segurança cibernética das nossas operações, dos nossos ativos digitais, das informações dos nossos clientes. Ou seja, atuamos em diversas frentes que requerem ações e tratamentos diferenciados, envolvendo todos os ativos de rede, telecomunicações, as conexões que nós temos, a tradicional segurança de perímetro que sempre foi adotada nas empresas e que não mais é suficiente, apenas segurança dos sistemas, das aplicações e dados. Sabemos o quão frágil normalmente é o desenvolvimento de sistemas e aplicações no mercado. Adotamos, claro, segurança com foco nos equipamentos, nos computadores e nos acessos públicos que nossos colaboradores fazem. Não precisa comentar a importância de garantir a segurança nos dispositivos móveis, no BioD, aqueles que nós permitimos o Bring Your Own Device, né? Que as pessoas tragam os seus dispositivos mobile, smartphones, e usem no nosso ambiente de trabalho. Esses dispositivos precisam seguir os nossos padrões e normas de segurança. O nosso usuário, o nosso colaborador, pessoa, precisa estar ciberneticamente segura. O nosso comportamento, quando usamos uma tecnologia, quando consumimos uma informação, precisa ser um comportamento seguro. E para tudo isso consideramos, óbvio, os riscos internos e externos à nossa organização, ao nosso ecossistema de atuação, envolvendo pessoas, processos e tecnologias. Então, aqui, de forma resumida,
apenas para tangibilizar um pouco o quanto existe dentro de um ecossistema de segurança da informação, segurança cibernética. Naturalmente, como eu comentei na abertura, muito do que fazemos não revelamos, não devemos revelar até para preservar a nossa estratégia e os nossos mecanismos de defesa. Mas podemos destacar aqui alguns componentes, a importância, a adoção de políticas, que é a forma que a organização tem de promover o comportamento adequado dentro da organização. Adotamos o Next Generation Firewall, que são os firewalls atuais, modernos, de última geração. No Brasil também ainda muito se ouve algo que já não é mais uma realidade segura para uma organização. Não, eu uso antivírus. Não, minha empresa tem firewall. Não necessariamente está segura, quite the contrary. É necessário muito mais do que isso. Se não for pelo menos o Next Generation Firewall, provavelmente o firewall que a empresa está usando é um firewall que tem capacidades limitadas de defesa e identificação dos diversos ataques que podem acontecer. Então, o Next Generation Firewall, de forma assim, bem resumida, ele consolida as funções específicas que esses equipamentos, os firewalls anteriores, desempenhavam de forma separada, além de conseguir também realizar funções novas. Então, por exemplo, faz filtro de acesso, filtro de aplicação web, filtro de pacote, tem capacidade de identificação e prevenção de ataques e etc. Utilizamos o gerenciamento de ameaças de forma unificada, de forma integrada. Utilizamos alguns recursos de engenharia de rede, que vamos ver uma ilustração a seguir, que diz respeito ao DMZ. Utilizamos uma ferramenta extremamente importante, que é o DLP. Essa, para quem não é da área de TI, provavelmente já conhece, a nossa área de TI, de cyber, é famosa pela sopa de letrinhas. Então, o DLP é o Data Leak Prevention, Data Leak Protection, são as soluções que nós adotamos para justamente evitar o vazamento, a retirada indevida de informações da nossa organização. Utilizamos o SIEM, que é o Security Information and Event Management System. Extremamente importante. O que o SIEM faz? De forma bem simples. Considerando os equipamentos da nossa rede, que devem ser monitorados, os equipamentos geram logs, os registros das transações nesses equipamentos. O que a solução de SIEM faz? Ela coleta esses logs com essas transações, organiza essas informações, normaliza, interrelaciona, de forma a identificar aquelas transações, a maioria delas, que estão dentro do padrão da empresa, dentro do padrão de segurança, e identificar aquela minoria que está fora do padrão de segurança e que requer uma atenção maior, uma análise imediata, porque podem ser já ataques, incidentes cibernéticos em andamento, ou podem sinalizar que algum ataque está sendo preparado dentro da nossa rede. Utilizamos soluções de MDM, de gerenciamento dos dispositivos móveis, como mencionado, seja em formato de BioD, ou seja, dispositivos da própria empresa, os nossos dispositivos móveis são devidamente gerenciados, monitorados e controlados de forma segura. Utilizamos redes privadas seguras de comunicação para permitir o acesso remoto, quando necessário, à nossa rede. Fazemos todo um tratamento de ameaças internas. Entendemos que, cada vez mais,
As ameaças, além de externas, elas também existem dentro da nossa própria organização. E para isso precisamos estar atentos, capazes de identificar e tomar as devidas ações. Temos alguns fatores críticos de sucesso para que essa segurança cibernética ela seja eficiente e eficaz dentro da nossa organização. Gerenciamento de processos, como visto no COBIT e no AIT. Existem processos críticos dentro de um ambiente de operação de TI, de cyber, que precisam ser devidamente gerenciados. Recentemente, o caso do WannaCry, as empresas que estavam atualizadas, que diz respeito ao processo de gerenciamento de vulnerabilidades, gerenciamento de atualizações, não sofreram os ataques. As empresas que não estavam devidamente atualizadas foram vítimas do ataque. Utilizamos um controle, um gerenciamento rigoroso de usuários privilegiados. Outro ponto muito importante, usuários que têm acessos privilegiados precisam ser rigorosamente controlados e gerenciados. Damos toda uma atenção às senhas, né? O uso de senha forte. Trocamos as senhas de forma trimestral e não permitimos reutilização de senhas que já foram usadas anteriormente. E fazemos, também seguindo a linha da engenharia de rede, fazemos um gerenciamento do tráfego de rede. Analisamos criteriosamente as informações que entram e saem da nossa organização, assim como fazemos uma análise da informação que transita dentro da nossa rede apenas. O fato é que convivemos no cyberspace com milhares de ataques todo dia. Usamos o SOC, o Security Operation Center, o SOC com atuação não só na segurança de perímetro da nossa rede, mas também na segurança interna, nas transações internas da nossa rede, monitorando isso 24 horas por dia. Fazemos análise mensal de vulnerabilidades. Fazemos testes regulares de invasão interna, dentro da nossa própria rede, tentamos invadir os nossos sistemas. E testes de invasão de fora de nossa rede, tentando penetrar e invadir a nossa rede. Isso de forma trimestral e semestral. Alguns diferenciais, né, desse ecossistema, desses fatores críticos de sucesso, são justamente a utilização dessas soluções, o Next Generation Firewall, o CIEM, o MDM, a análise profunda, o DPI, a análise profunda do tráfego de rede, a solução de DLP e o Human Firewall, que é um conceito que a gente vai mostrar a seguir. Como mencionei, temos várias políticas com foco em segurança da informação e segurança cibernética. É muito importante, por exemplo, apenas citando aí, em função do momento que a gente vive, que a empresa possua uma política clara de utilização de BioD e utilização de dispositivos móveis, equipamentos móveis. Tratamos a segurança com os nossos fornecedores. Temos acordos de confidencialidade com os fornecedores, principalmente aqueles mais críticos. Usamos SLAs, recebemos relatórios relacionados à segurança cibernética desses fornecedores. E temos e realizamos avaliações nesses fornecedores, de forma regular, e se quisermos, quando quisermos, também de forma aleatória, vamos no fornecedor e fazemos uma avaliação com foco em um determinado ponto da segurança cibernética nesse fornecedor. Como mencionei, extremamente crítico termos um desenvolvimento seguro de nossos sistemas, de nossas aplicações,
de nossas APIs, que são interfaces entre diferentes sistemas. Fazemos o hardening dos sistemas operacionais. Para quem não é da área, o hardening é uma configuração mais restritiva, mais rigorosa do sistema operacional daquele equipamento. Normalmente, o equipamento sai de fábrica, né? Os fornecedores entregam o equipamento com tudo que ele pode fazer habilitado para ser feito. Tudo que ele pode fazer sai funcionando. Por quê? Porque é meio que aquela... O pessoal gosta muito de usar o plug and play, né? Você compra, liga e começa a funcionar. Para isso acontecer, tem que estar tudo habilitado. Só que isso gera uma série de vulnerabilidades de segurança. Por quê? Porque você tem um equipamento que desempenha uma função específica com permissão habilitado a realizar uma série de outras funções. Então, por exemplo, um servidor de e-mail, um servidor de web, ele tem o seu sistema, o hardening do sistema, é justamente fazer com que apenas as funções, as configurações para um servidor de e-mail, para um servidor de web, estejam habilitadas. Fazemos todo um trabalho, temos toda uma dedicação com foco no Threat Intelligence. De novo, entendemos que a segurança cibernética não se resume à tecnologia. Não é comprar equipamento, instalar caixa, configurar software, apenas. É importante conhecermos os riscos, conhecermos as ameaças. O outro mestre que nós temos, o Sun Tzu, nos ensinou isso. Precisamos conhecer os nossos inimigos. Precisamos conhecer os nossos adversários para melhor nos defendermos do que eles podem tentar fazer contra a gente. Com isso, nós convivemos diariamente com, podemos dizer, aí, aproximadamente 15 mil tentativas de ataque ou de possíveis incidentes cibernéticos na nossa rede, que nós evitamos, dando aproximadamente 450 mil eventos de risco por mês. Aqui, apenas ilustrando, como eu falei, os mecanismos de engenharia de rede que nós utilizamos para ter uma rede mais segura. O DMZ, que é chamado de zona desmilitarizada, é uma sub-rede, né, que a gente cria entre a rede corporativa e uma outra rede, normalmente a internet, normalmente uma outra rede não segura. De forma que as informações para saírem da nossa rede e passar, vamos supor, para a internet, e vice-versa, da internet para a nossa rede, esse fluxo de informação ele não é direto. Ele passa por essa DMZ, ele passa pelos firewalls, ele passa pelos equipamentos de segurança, de forma que a informação ela é analisada e, se ela estiver segura, adequada ao que ela se propõe, a um tráfego de e-mail, a um tráfego de acesso à internet, sem risco, sem vírus, sem formas de ataque, essa informação ela flui da rede externa para a nossa rede interna, sempre passando, sempre sendo monitorada e avaliada através dessa sub-rede, dessa DMZ. O outro recurso de engenharia de rede extremamente importante que nós adotamos é a segmentação da rede. Ou seja, a nossa rede corporativa ela tem uma área de acesso em que os computadores que não estão dentro dos nossos padrões de segurança, eles não conseguem passar dessa área de acesso. Eles ficam ali como se fosse numa área de quarentena, até que as configurações, o que for necessário, seja feito para aquele equipamento estar dentro dos nossos padrões de segurança, e aí sim eles adentram, eles acessam a nossa rede interna. Mas mesmo na nossa rede interna, nós temos um outro segmento, tudo isso é configuração de equipamento, regras, etc. Um segmento de maior segurança, onde os sistemas de missão crítica, onde as informações mais
confidenciais, sensíveis, estratégicas ficam armazenadas e que apenas computadores, usuários com um nível de acesso superior conseguem acessar esse segmento mais restrito da nossa rede. E utilizamos também, dentro dessa topologia da rede, o que nós chamamos de honeypots, né? Os potes de mel, que nada mais são do que armadilhas. Armadilhas com o objetivo de atraírem as diversas formas possíveis de ataques, nos dando uma condição de rapidamente identificar quem caiu na armadilha ou quem está chegando perto ali do pote de mel, demonstrando algum interesse. E com isso nós temos uma maior capacidade, uma maior proatividade em tomar as devidas ações antes de que esses interessados no nosso pote de mel realmente consigam adentrar na nossa rede. Aqui é uma ilustração também da adoção da estratégia de defesa em camadas. Segurança, ela requer uma série de medidas em diversas camadas. Ela não se resume a ter o antivírus, que é absolutamente necessário, ela não se resume a ter o firewall, que é absolutamente necessário. Mas em cada uma dessas diversas camadas, dados, aplicações, equipamentos, rede, a segurança de perímetro de toda a rede, segurança física, políticas, procedimentos, cada uma dessas camadas, uma série de ações de medidas de segurança devem ser adotadas. Por exemplo, se a gente fizer colocar uma lupa, fizer um drill down na camada de rede, a gente pode ver que pelo menos teríamos aí 8 níveis, 8 áreas específicas que requerem atenção, foco para promover a segurança dentro da organização. Human Firewall, outro componente da maior importância dentro do nosso ecossistema. Sabemos nós, profissionais corretos, promovendo, cuidando do sucesso da nossa organização, assim como eles, os inimigos, os adversários, os criminosos, os hackers, sabemos que a corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. E, normalmente, o elo mais fraco de um ecossistema de segurança é o ser humano, é o fornecedor, e são eles que são normalmente explorados. Por isso, temos o Human Firewall como um pilar, um fator crítico de sucesso dentro da nossa estratégia, começando com o comprometimento da alta direção, segurança cibernética e top-down. Todos na empresa precisam estar responsáveis, conscientes da segurança cibernética que a empresa adota. Sem o apoio, sem o comprometimento, sem o suporte da alta direção, a segurança cibernética fica frágil. Assim que nós, na Secure Code Spaces, entendemos e reconhecemos a segurança na nossa organização. Com isso, promovemos de forma contínua conscientização, treinamento de todos os usuários, de todos os colaboradores da nossa empresa. Adotamos como critério de avaliação de desempenho dos profissionais indicadores voltados à segurança cibernética no desempenho dos profissionais. Todos eles, operacional, táticos e estratégicos. Então, temos uma equipe, temos os colaboradores conscientes, conhecedores, capazes de identificar os aplicativos maliciosos, os links normalmente fraudulentos ou de risco em suas redes sociais. Conhecem o risco do sequestro da informação através dos seus dispositivos, através dos computadores.
estão atentos aos possíveis ataques através dos fornecedores que são contratados, conhecem o spear phishing, que é o phishing direcionado. Para quem não conhece, o spear phishing, ele é esse phishing de massa que a gente está acostumado a receber, que o anti-spam já filtra. É um phishing sofisticado, muito bem elaborado. É um e-mail que dificilmente quem não está preparado vai conseguir reconhecer que é um e-mail de risco. E parece muito com um e-mail da organização, do fornecedor, enfim. Ele é direcionado normalmente para o CEO, para o CFO, para o financeiro, para o tomador de decisão, que se não estiver devidamente preparado, se não tiver na empresa uma política de human firewall como nós temos, provavelmente será vítima do ataque. Temos um caso interessante, tudo isso é só buscar lá na internet que está disponível. O fornecedor da Boeing foi vítima de um spear phishing. O executivo foi lá e realizou o que estava sendo demandado pelo spear phishing. 55 milhões de prejuízo para a empresa. Ele autorizou uma transação fraudulenta que causou um impacto de 55 milhões para a empresa. E nossos colaboradores também estão atentos, preparados para desconfiar de pontos de acesso a redes Wi-Fi públicos que podem ser fraudulentos. Eles parecem que são pontos de acesso legítimos e, na verdade, não são. E aí, quando a gente, inadvertidamente, desatentamente, se conecta num ponto de acesso desse, certamente as nossas informações estarão sendo utilizadas também por outras pessoas. Finalizando, nós adotamos um processo de resposta a incidentes de segurança cibernética. Esse processo ele foi devidamente elaborado, validado e aprovado na empresa, contém essas 5 fases, né? Como eu falei, precisamos ser capazes de rapidamente detectar um incidente, um ataque, caso ele ocorra. Precisamos ter a capacidade de investigar e fazer o forensics, a coleta, a preservação das evidências, caso no futuro precisemos entrar na justiça em função do ataque. Temos que rapidamente conter e isolar esse ataque, esse incidente, erradicar a causa e, finalmente, praticamos sempre lições aprendidas. Aprendemos o que acontece, procuramos identificar onde precisamos melhorar, implementamos os planos de ação. Ou seja, é um processo crítico, um processo formal dentro da organização. Requer estrutura, papéis, responsabilidades, procedimentos, padrões. Requer comunicação, treinamento constante e forte vigilância o tempo todo. Prevenção contínua. Por quê? E nós sabemos que os ataques e as violações são inevitáveis. Mais cedo ou mais tarde, elas vão ocorrer. Nós que trabalhamos sempre buscando a segurança das nossas empresas, costumamos falar o seguinte: existem 2 tipos de empresa, aquelas que já foram atacadas e aquelas que estão sendo atacadas. Eu sou da imprensa e eu queria que você me respondesse uma coisa. Você, como CISO, foi responsável pela infecção do sistema? Bom dia.
De forma alguma. Houve aqui, infelizmente, essa ocorrência muito desagradável. Esse não é o computador que nós utilizamos na empresa. Caso contrário, isso não teria acontecido. Houve, pelo que está sendo mostrado aqui, uma infecção por um ransomware, mas que vai ocorrer apenas nesse computador em função desse ambiente. Pode ter sido ou não causado, inclusive, pelo próprio PowerPoint. Mas dados de funcionários contendo informações confidenciais de salários foram vazados. Olha, eu peço desculpa, estou aqui no evento, eu não recebi ainda essa informação, inclusive eu estou com o celular aqui justamente recebendo os alertas de possíveis incidentes cibernéticos na nossa organização e, considerando todos esses controles, tudo isso que nós apresentamos aqui, na verdade, uma série de outros recursos que nós temos uma confiança muito grande de que esse vazamento ele não deve ter ocorrido, ele pode ser uma simulação de vazamento de informações da nossa empresa. Nós precisamos, eu não vou ter como fazer isso imediatamente, acessar essas informações que estão dizendo que vazaram na internet para confirmar que são realmente informações da nossa empresa. Mas olha só, você nega, mas banco de dados e recursos humanos também foram vazados na internet. Bom, é comum, claro, que um dos alvos de vazamento de informação das empresas seja justamente o banco de dados dos funcionários e informações envolvendo salário. Nós sabemos disso e também por isso temos medidas específicas, de novo, que mais uma vez nos dão uma confiança muito grande de que esse vazamento de informação ele não é da nossa empresa. Essas informações, ainda que pareçam da nossa empresa, elas podem ter sido geradas maliciosamente para comprometer a imagem da nossa empresa na internet. Nós iremos rapidamente investigar e iremos comunicar oficialmente, assim que tenhamos as nossas conclusões, o que nós identificamos com relação a esse vazamento. Mas, de novo, temos muita confiança, muita segurança nas nossas medidas de proteção, principalmente dos dados confidenciais, sensíveis, estratégicos na nossa organização. Precisamos apurar melhor do que houve. Certo, então nós aguardamos a apuração e o comunicado de vocês. Obrigada. Ok. Okay. Yeah. The leak scopes are working. Hi, you may have already heard, I hope you have. It's functioning. Hi, it's functioning. Yeah. The leak scopes are working. Hi, you may have already heard, I hope you have. You have a critical situation at the moment with the business partners. It's seriously affecting your brand. Our shares, just heard our shares have dropped 5% in the last hour, so we need to get a hold of this situation. I'll need a brief in the next 15 minutes. The press are all over this, and we need to release something to calm our shareholders' nerves. The board is demanding an explanation as to how this happened. I mean, haven't we already taken necessary steps to protect the organisation against cyber attacks? I was under the impression we'd invested heavily on this firm. My understanding is that the company was protected, so this will probably affect our profit margins and it's already damaged our reputation. Well, what do you suggest we do now? Então, acho que a pergunta fica para o almoço: o que vocês sugerem numa crise dessa? O que vocês fariam na situação do CISO ou na sua equipe técnica? Acho que essa é a imagem que a gente quer passar e a gente pode discutir na parte de detalhe. Então, Renata, eu queria chamar você, sua apresentação. Before I start, who understood what he said without reading the subtitles? Raise your hand, please. Okay, so that's very good. Eu estou aqui justamente para falar com quem não entendeu nada do que eu acabei de falar. Quem entendeu,
Eu acho que já está bem para o listening, né? Para ouvir, mas quem não entendeu, talvez queira poder praticar as habilidades de conversação. Então, como o Rafael disse, o meu nome é Renata Franco Wilmot, eu venho da Inglaterra também, como ele, estou lá há mais de 10 anos. Eu sou examinadora da Trinity College London e sou professora de inglês acadêmico da Universidade de Londres. Eu, inclusive, ajudei o Rafael com a tese de mestrado dele, e é por isso que eu estou aqui. Então, esse que é o link. Eu passei mais de 9 meses tentando parir a tese dele junto com ele e junto com o Greg, que vai estar falando com vocês depois do almoço. Então, o que eu preparei aqui para vocês hoje tem um glossário de CyberSec, que está no meu site. Então, se vocês quiserem acessar, é só vocês irem na seção de articles, como está aqui. Tem uma autoavaliação para quem quiser fazer, é só clicar no Start Now. E para os primeiros 20 inscritos que quiserem fazer o curso de inglês, que se matricularem, a gente vai oferecer uma revisão de currículo para vocês, tá bom? O código promocional de hoje é esse aqui, para vocês, para todo mundo que está aqui no evento. É só acessar o site, tá? E eu queria falar também um pouquinho só dos serviços. As aulas todas são online, só que o nosso diferencial é que a gente tem uma sala virtual com aulas em tempo real com o professor. Então, não são videoaulas, como se vê por aí muitas vezes, e as aulas são personalizadas. Então, também, eu sei que no mercado tem serviços de aulas de inglês online, onde você pode entrar numa sala e conversar com um professor qualquer que nem te conhece. Os nossos cursos são personalizados, vocês fazem uma análise das necessidades reais de vocês, e aí o curso é desenhado para as suas necessidades. Tá? Quem quiser conversar um pouquinho mais sobre como funcionam os cursos, tiver interesse para suas empresas, para os seus colegas, ou seja lá para quem, é só para adultos os cursos, é bom enfatizar isso. Eu vou estar disponível ali do lado da cabine, que é onde eu estou morando. Vocês podem vir conversar comigo sem problemas, tá? A gente vai ter 1h15 de almoço, como o Rafael falou. So, let's have lunch. Obrigada.